Na verdade, eu cheguei a esse lugar hoje aqui mais ou menos 18h20. Eu não tinha ainda certeza, convicção do que Deus queria para nós, e essa certeza só veio dentro do gabinete, mediante a duas palavras que Deus havia me dado. Uma delas era a oração que Jesus ensinou a gente fazer, que é a oração do Pai Nosso. Mas eu fui compungido pelo Senhor, creio, a meditarmos num outro texto e falarmos de outra coisa. Eu sei que Deus tem cuidado de nós, eu sei que Deus tem falado conosco, eu sei que cada um dos que aqui estão vindo ministrar a palavra tem se esmerado em primeiro ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, para ser depois então canal de Deus, a vida dos irmãos, e assim tem sido. E eu sempre que venho ministrar aqui, eu já ministrei para multidões, tipo 1.200 pessoas, 1.500 pessoas. Eu já tive a oportunidade de ministrar para muita gente. Mas eu digo a você que o peso e a responsabilidade para mim é igual quando estou num ambiente de muita gente, mas também quando estou num ambiente de pouca gente. Não somente porque nós estamos lidando com aquilo que é precioso, que é a palavra de Deus, que nos foi dada para alimento, e também porque nós estamos lidando com vidas, né? E quando nós estamos lidando com vidas, nós temos que ter, em primeiro plano, muita reverência diante de Deus, para entender que Deus faz e age e fala como Ele quer, a quem Ele quer, quando Ele quer. Então, não adianta eu querer uma palavra para essa noite, não adianta nem você desejar uma palavra. Eu queria que a palavra viesse nesse sentido, daquilo que eu estou passando e vivendo. Mas é Deus que faz essas coisas, Deus é que trata, Deus é que sabe bem o que tem que acontecer. E nos nossos encontros tem sido assim, eu louvo ao Senhor por isso. Eu queria compartilhar daquilo que Deus está ministrando ao meu coração. Eu estava ouvindo a Jéssica falando de algumas coisas assim, da sua experiência, daquilo que ela tem vivido, sua experiência até profissional. Eu estava meditando que existem coisas que marcam tanto a nossa vida, né? Eu quero compartilhar de algo que Deus está trabalhando hoje no meu ser, para que a gente divida, que a gente compartilhe, e vai passar também por isso, por marcas da vida, pelas marcas que muitas vezes estão em nós. Marcas essas que podem estar num formato de cicatriz já, ou seja, já passou, já está curado, já está sarado, mas existe a marca lá. Pode ser que seja uma cicatriz, contudo recente. Então, ainda que sendo cicatriz, se tocar dói. Ou então pode ser que realmente ainda seja uma ferida. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse cuidado de Deus com a gente, nessas coisas que muitas vezes nós passamos. Gabriel, abre aí, por favor, projeta pra gente Josué, capítulo 6. Eu queria ler do versículo 8 até o 12, mas vamos tentar enxergar de uma forma geral o que estava acontecendo nesse tempo em que o povo de Deus estava entrando já e tomando posse já da terra prometida. Josué, capítulo 6, versículo 8 a 12. E assim foi que, como Josué dissera ao povo,
os 7 sacerdotes levando as 7 buzinas, é isso? 7? Opa, então está errado para mim. Capítulo 5, coloca aí, por favor. Acho que eu pulei. É isso mesmo. Desculpe, irmãos. Aí sim. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ásperos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Queria que você guardasse essa palavra no teu coração, e queria, por favor, Gabriel, que você projetasse lá o primeiro versículo, versículo 8, para a gente ir falando do que Deus está tratando. Primeiro eu queria contextualizar você acerca desta palavra. Nós estamos pegando um pequeno texto do tempo que Josué já estava governando o seu povo. Deus já tinha retirado Moisés, e no lugar de Moisés, que era um grande homem, uma referência espiritual, um homem cheio de Deus, que tinha a visão de Deus, que falava com Deus, que era amado por Deus, que retrucava a Deus. Moisés foi um dos poucos homens que eu vi retrucar a Deus com autoridade, falar com propriedade, dizer: Deus, não faça isso, não haja assim, enfim. Moisés havia morrido, Josué havia assumido a responsabilidade de continuar conduzindo o povo a partir do ponto do deserto, porque o povo tinha sido escravo no Egito e eles viveram isso durante longos anos, mas agora eles tinham sido libertos por Moisés e pelo Senhor através da vida de Moisés. Eles estavam peregrinando e caminharam durante 40 anos no deserto, até que eles chegaram a esse ponto, a terra prometida. Eles já tinham atravessado. Aqui era um momento em que eles tinham acabado de atravessar o Jordão, que a Bíblia fala que os sacerdotes e os levitas levaram a arca adiante do povo e pisaram nas águas do Jordão, e aconteceu um grande milagre. O Jordão, as águas do Jordão se abriram, e esse povo passou em pés secos pelo Jordão. Quando isso acontece, irmãos, e é só essa contextualização para que você entenda em que ponto estamos da história. Quando isso acontece, acontece também algo que o início do capítulo 5 vai nos revelar. Se nós lermos, nós vamos ver que o fato deles terem atravessado o Jordão a pés secos foi um fato tão sobrenatural e tão estrondoso que todos aqueles reis das terras da qual eles passavam, a partir daquele momento, a tomar posse, todos os reis daquelas terras temeram esse povo chamado povo de Israel, um povo que havia saído de um período de escravidão, e que além de ter saído de um período de escravidão, havia caminhado durante 40 anos num deserto. Então, era um povo que, na ótica de qualquer um, humanamente falando, não era um povo tão temível assim. Mas Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas, e isso também se reflete na nossa vida. Deixa eu falar para você uma coisa que Deus colocou no meu coração à medida que eu estava meditando nesse texto. É que as coisas na nossa vida, elas não acontecem por acaso.
não acontecem fora de tempo, não acontecem sem que haja um total controle e domínio de Deus, para que, e com propósito também. E eu estava olhando e falei, Deus, como é tremendo isso. Deus faz com que eles atravessem o Jordão. Eu vou fazer um parênteses, abrir um parêntese para dizer o seguinte: eles poderiam ter atravessado o Jordão de várias maneiras, sendo Deus quem é, sendo Deus soberano, poderoso, magnífico, estrondoso em poder. Deus poderia prover qualquer coisa para que eles atravessassem o Jordão. Mas preste atenção no que Deus faz. Deus diz a Josué: Josué, coloque os sacerdotes e os levitas carregando a arca à frente do povo, numa distância cerca aí de 500 metros a 1000 metros, quase 1 quilômetro de distância, a ponto de que todo o povo pudesse enxergar aqueles homens andando na frente. E à medida que eles fossem tocar com seus pés nas águas, as águas seriam estancadas, ou seja, o leito do rio ia parar de jorrar água de alguma maneira, e as águas se estancariam e aquele povo passaria a pés secos. Era esse o propósito de Deus. Aí eu fiquei, mas Deus poderia ser de outra forma? Claro, porque Deus é Deus, Deus faz como Ele quer. Deus faz milagres estrondosos e faz coisas simples também. As coisas simples da vida, da nossa vida, também estão no controle de Deus. É Deus quem faz. Quando você não dá o mínimo valor ao ar que você respira, o dia que você perder esse ar, ou o dia que você precisar respirar por aparelho, aí você vai dar valor, aí você vai... Mas tudo isso é Deus quem faz, é Deus que dá, Deus que concede a nós. As mínimas coisas Deus concede a nós. Mas nesse dia, Deus fez um milagre estrondoso a nós. Deus já havia feito um milagre anterior, que era abrir o mar vermelho para que o povo passasse em seco a seco, e que isso também gerou um burburinho na região, e as pessoas ficaram sabendo, e houve uma coisa tremenda. Mas havia se passado muito tempo, 40 anos já havia se passado, esse povo já tinha peregrinado na terra durante esse tempo todo, e agora Deus precisava fazer algo novo. Deus precisava fazer algo que também fosse tão tremendo, que gerasse temor nos reis da terra. Por quê? Havia uma razão. Israel estava adentrando na terra que Deus havia prometido e dito: olha, vocês vão herdar a terra de Canaã. Eles estavam entrando nessa terra, e o processo para a entrada era passar pelo rio, atravessar o rio. Vocês vão ter que atravessar. E aí Deus faz um milagre nesse processo de entrada, porque Deus queria fazer algo com o seu povo que ia demandar tempo. Pense comigo. Os reis daquela terra precisavam temer esse povo. Isso precisava acontecer, porque senão aqueles reis se levantariam contra Israel e de imediato destruiriam Israel, iriam dispersar Israel, porque aquele povo que morava na terra de Canaã, segundo a própria Escritura, era um povo grande, preparado. Haviam gigantes, haviam grandes homens, haviam guerreiros, e Deus tem os seus propósitos. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz um milagre dentro de um rio, faz um rio secar para que o povo passe. E essa passagem, amados, gerou temor no coração daqueles reis daquelas terras. Eles temeram, eles ficaram com medo da nação de Israel, do povo de Israel e do Senhor que estava à frente deles, porque eles diziam: só Deus pode fazer algo assim, só Deus pode agir de uma forma tão sobrenatural. E como eles viram o que Deus tinha feito, eles temeram. E aí eu fui pensando no porquê Deus precisava fazer ou refazer uma aliança com esse povo.
Eu queria que você fosse acompanhando passo a passo, porque daqui a pouco nós vamos falar da gente. Deus queria fazer, precisava fazer uma aliança com esse povo. E a aliança, segundo aquilo que está escrito ali no versículo 8, e aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Queria que você prestasse atenção nesse projeto de Deus, no propósito de Deus. Se não fosse através de um milagre que fizesse esse povo da terra de Canaã temer Israel, eles não teriam tempo para fazer isso. Eles não teriam condições de fazer essa aliança, porque esta era uma aliança demorada de processo. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Deus diz o seguinte: olha, peguem pedras, afiem as pedras, porque vocês vão precisar passar por um processo de circuncisão. E a circuncisão era nada mais, nada menos do que uma referência de aliança entre Deus e aquele povo. Deus deu uma ordem ao seu povo que todo menino deveria ser circuncidado. E circuncisão era cortar, fazer uma cirurgia no pênis da criança. E isso representava uma aliança, porque não existia nenhum outro povo sobre a terra que tivesse uma aliança desse nível com o Senhor. Não existia. A gente pode trabalhar aqui que essa aliança era doída, essa aliança era dolorosa, essa aliança era quase que desumana, porque se pegar uma criança, um bebê, e fazer uma cirurgia no pênis, a seco, ou seja, sem uma anestesia, sem nada, e era dessa forma. Só que o que aconteceu é que esse povo peregrinou 40 anos no deserto e nunca pararam para fazer isso, para renovar a aliança, para renovar o pacto. Nunca pararam. E aí chegou um tempo que, quando eles foram entrar na terra, Deus disse assim: olha, o povo que saiu do Egito e que duvidou da minha palavra não entrará na terra. Quem vai entrar na terra é o povo que foi nascendo durante o período dos 40 anos. É esse povo que entrará na terra. Só que esse povo não tinha o carimbo da aliança. E aí, nesse momento, era necessário parar tudo. Só que em que lugar eles estão? Eles já estão na terra prometida. Eles já entraram na terra prometida. E dentro da terra prometida, Deus fala para Josué: Josué, agora é hora de parar tudo. Para tudo. Porque nós vamos refazer a aliança. Nós vamos renovar a aliança. Nós vamos trazer a evidência da aliança para todos esses homens. Esses homens seriam os homens de guerra. Seriam os homens que Deus iria usar nas batalhas que viriam a partir dali. Seriam os homens que de alguma forma iriam servir no exército de Israel a partir daquele ponto. Eles estavam entrando numa terra e eles precisavam conquistar essa terra. E a conquista foi a base de guerras, de batalhas, do sobrenatural de Deus também, mas guerras, batalhas e lutas. E essas coisas iam acontecer. E aí Deus fala assim: para tudo. Agora, essa é a questão que me veio. Eu falei: Deus foi tão tremendo que Ele projetou até o tempo que deveria se parar. Porque o milagre do Rio Jordão fez com que os reis temessem aquele povo. E ninguém com medo, irmãos, ataca ninguém. Olha a mão de Deus agindo. Olha como é que Deus vai trabalhando. Deus vai fazendo as coisas, às vezes a gente não entende porquê, mas quando a gente vai mergulhando no Senhor, a gente vai entendendo como Deus é lindo, como Deus trabalha na nossa vida. Quantas coisas nós não conseguimos entender por que Deus fez, por que teve que ser dessa maneira. Mas Deus tem as suas maneiras de agir e seus propósitos, e eles vão se revelando aos poucos a nós. Tem coisas da minha vida que eu nunca soube porquê. Algumas eu ainda nem sei, mas existem muitas coisas que o tempo foi revelando e mostrando por que Deus permitiu, por que Deus fez dessa forma, por que Deus trabalhou assim. E eu fiquei assim impactado com essa questão, porque esses homens do deserto que iriam entrar na terra e iriam ter que batalhar lá, eles precisariam parar.
E esse foi o momento que parou tudo. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que Sará. Deus precisava de um tempo para agir, para trabalhar a sua aliança com o seu povo. E Deus fez isso através de um grande milagre. Eu vou travar todo mundo. Eu vou neutralizar todo o intento dos reis. Eu vou neutralizar toda a coragem dos reis. Porque eu vou precisar trabalhar com o meu povo. Eu vou precisar tratar com o meu povo. Eu vou precisar fazer aliança com o meu povo. E para isso eu preciso de tempo. Porque senão, se esse povo, percebendo que estão sendo invadidos na sua terra e na sua possessão, se eles perceberem isso, é óbvio que eles vão atacar. É óbvio que eles vão tentar se defender. Mas Deus agiu de uma maneira em que o inimigo ficou atado, sem nenhuma força humana. Deus agiu, fez um milagre e atou o inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você que o Espírito está colocando no meu coração para te dizer. Deus trabalha na nossa vida também assim. O nosso inimigo, ele vai temer a presença que está em nós. Não é temer a minha vida, porque na verdade a minha vida ele odeia. Ele me odeia. Se ele pudesse, ele me matava. Eu estava vendo essa semana um filme com a minha esposa e a gente, esse filme revelava a manifestação de anjos. Não sei quantos viram, Legião, mas era a manifestação de anjos. E anjos são poderosos. E o diabo caiu e permanece com aquele poder que ele veio como anjo. E se ele pudesse, não tenha dúvida, ele me destruiria você, mas ele não faz, porque conosco está o Senhor. É o mesmo temor que aqueles reis tiveram mediante ao povo de Israel, é que o inimigo que nós temos tem a nosso respeito, não por nós, mas pelo Senhor que está e atua na nossa vida. Queria que você guardasse isso no teu coração, porque o processo muitas vezes a gente não entende. Processo de atravessar rio, processo da dificuldade de atravessar um rio, mas Deus está com todas as coisas sob o seu controle. Por quê? Porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Ele tem uma aliança comigo, Ele tem uma aliança contigo, e Deus faz evidenciar essa aliança nesse momento, e vai parar tudo. E nesse momento nós vamos renovar a aliança. Nesse instante nós vamos restaurar aquilo que o tempo acabou perdendo, fazendo vocês perderem. Porque as crianças eram circuncidadas. Contudo, no deserto não houve essa circuncidação, não houve essa operação, não houve essa aliança, não aconteceu uma aliança renovada no deserto. Então chegou a hora, e a hora não podia ser melhor do que já na terra que Deus havia prometido, eles passarem pelo processo de refazerem a aliança. E eu estava olhando para essa questão de refazer a aliança. Deus estava me dizendo que isso tem que ser a prática da nossa vida. Nós não podemos avançar sem refazer a nossa aliança todos os dias. Eu digo isso para você porque muitas vezes nós estamos caminhando e o calor do deserto dissolve todo o pacto, toda a aliança que nós temos com Deus. Às vezes acontece conosco, na vida espiritual, o calor escaldante, as dificuldades do deserto, a questão de ter que depender da provisão de Deus, e de momentos até que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, é exatamente como esse povo passou no deserto. A gente não sabe o que vai acontecer, enfim, Deus também age dessa maneira para gerar uma relação, porque se o povo fosse auto-independente, se o povo pudesse ser independente, o povo certamente esqueceria de Deus, mas Deus cria um relacionamento e fala: olha, vocês vão passar por alguns problemas, esses problemas vão na verdade trazer vocês para mim, porque o meu amor por vocês é tão grande que eu não quero que vocês se percam no deserto, se afastem de mim, se desviem por outros caminhos ou por outros deuses. Deus vai produzindo esse relacionamento dessa maneira, e esse povo vai caminhando no deserto, caminhando até o dia que Deus resolve restabelecer a aliança. E eu queria focar nisso e dizer que pode ser que o calor escaldante do deserto
muitas vezes esteja esfriando e quase que apagando a aliança que nós temos com Ele e Ele conosco. Isso é possível. Nada acontece da noite para o dia. Nada acontece de repente. As coisas às vezes são como a caminhada do deserto. Eles começaram a caminhar, havia uma alegria por estarem sendo livres e libertos da escravidão. Mas o calor do deserto e as dificuldades do deserto às vezes geram em nós a frieza da aliança, ou seja, o distanciamento da aliança. Parece, na verdade nem é bem isso, mas parece até que a aliança se partiu, se quebrou, que a gente já não tem mais essa aliança. Parece que a comunhão que a gente tinha, a gente não tem mais. Parece que a gente ora e Deus não ouve. Parece que nós estamos nos sentindo cada vez mais frios e distantes de Deus. E isso são reflexos do deserto, da vida que a gente leva muitas vezes na caminhada no deserto e que vão de alguma forma deteriorando os valores que essa aliança tem. Mas existe um tempo, e eu profetizo que o nosso tempo é hoje, porque hoje Deus nos trouxe a esse lugar. Existe um tempo que Deus fala: para tudo, porque eu quero renovar a minha aliança com o meu povo. Aleluia. E que a tua aliança seja renovada hoje com o Senhor, se Ele tem interesse em renovar a aliança conosco. Ele para ali tudo. Deixa eu falar, esse interesse de Deus é tão grande em renovar a aliança. Vou voltar a dizer isso, que o inimigo fica atado nesse momento. E nós estamos declarando no mundo espiritual que o inimigo está atado, porque nós nessa noite entramos nesse lugar e Deus vai renovar a sua aliança. Deus vai fazer isso no sobrenatural. Não haverá uma dor semelhante a essa de circuncisão, mas é uma aliança que vai ser renovada. O propósito de Deus para essa noite conosco, a nós, é renovar a sua aliança com Ele. Porque o que vai acontecer a partir desse ponto da caminhada, com esse povo específico, são coisas muito lindas, muito grandes, muito tremendas. Mudança de nível espiritual, de nível, de patamar espiritual. Vai começar a acontecer algumas coisas, mas Deus, para deixar e para introduzir a gente num outro nível espiritual, de relacionamento, de visão de Deus, Deus precisa parar tudo num determinado ponto para renovar a aliança. E Ele faz isso porque Ele sabe que o que você tem para receber aí à frente, você precisa estar pronto para receber. Porque se você recebe sem a renovação da aliança, você se perde de Deus. Deus não quer isso, amado. E Deus não vai te dar algo grande e tremendo para que você se perca. Porque Ele não quer isso. Ele quer aproximação. Ele quer que você esteja com Ele. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer que você o ame, como nós falamos pela manhã hoje, que você o ame acima de todas as coisas, que você tenha compromisso com Ele, que você tenha relacionamento com Ele. Então é preciso renovar a aliança. Esse exército aqui, esses homens que estavam fazendo a circuncisão, eles estavam fazendo isso e eles sabiam muito bem por que estavam fazendo isso. Eles entendiam porque eram ensinados desde menino. Eles entendiam o significado disso. Nós, gentios, não judeus, nós entendemos pouco disso. Nós até compreendemos mais ou menos o que acontece, mas o sentido profundo dessa aliança a gente não entende muito bem. Mas deixa eu falar uma coisa, tem uma aliança que a gente compreende. Foi feita na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi uma aliança de sangue, uma aliança em que o sacrifício maior não foi feito por mim, o sacrifício maior foi feito por Ele. Ele se entregou para firmar uma aliança conosco. E às vezes o calor escaldante do deserto e da caminhada vai esfriando o nosso amor por essa aliança. Esse povo, irmãos, a partir desse ponto, nunca mais seriam os mesmos. Porque uma aliança estava sendo firmada naquele dia. Irmãos, Deus está falando com a gente hoje.
Tem muita coisa aqui para eu dizer para você, mas algo arde no meu coração. Deus quer renovar a aliança dele contigo e tua com ele nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração, muito mais do que qualquer palavra que eu possa trazer. O Espírito de Deus vai trabalhar no teu coração nessa noite. Deus quer renovar a sua aliança com a gente. Porque nós não vamos partir desse ponto sem que sejamos sarados. Presta atenção aqui, amados. Já aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, fizeram uma aliança, ficaram no seu lugar no arraial até que sarar. Nós precisamos ser sarados. A aliança, ela vai suscitar em nós, vai abrir em nós uma ferida. Muitas vezes é a ferida que vai nos doer durante o tempo, porque é a ferida do esvaziamento do ser, porque é a ferida do abrir mão, é a ferida da renúncia. Mas, irmãos, nós seremos sarados. E a partir do ponto que formos sarados, aí nós vamos começar a entrar na dimensão que Deus quer levar a gente. Eu quero te falar uma palavra muito séria nessa noite. Eu não sei se você está bem na dimensão que você está em Deus, mas algo Deus tem a fazer conosco. Deus vai nos levar a uma dimensão maior. Deus vai nos conduzir a uma dimensão que nós ainda não entendemos, nós não compreendemos, nós não sabemos muito bem o que é. Há promessas de Deus para a nossa vida. Deus há de cumprir todas as suas promessas, assim como fez com esse povo. Mas existe um momento que tem que parar tudo, renovar a aliança e dizer: Senhor, eu estou aqui, estou disposto a renovar a minha aliança contigo. Versículo 9, por favor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, palavra de Deus para nós hoje também, tá, amados? Guarda isso. Hoje retirei de sobre vós o opróbrio. O opróbrio é vergonha, tá? Do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Deixa eu tentar mostrar para você, ó. Deus estava operando um milagre, que Ele hoje está operando também nesse lugar. Eu já sei o que Deus está fazendo agora, ministrando a palavra. Eu já estou entendendo o que Deus quer fazer nessa noite. Até dentro do gabinete, há poucos minutos atrás, eu ainda não estava entendendo a plenitude do que Deus queria fazer, mas agora estou compreendendo. E Deus está trabalhando esta noite para retirar o opróbrio. Deixa eu falar para você o que significa isso na prática. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás. Eu estava vendo uma reportagem. A Jéssica trabalha nessa área, ela sabe como é que essas coisas funcionam. Eu estava vendo uma reportagem e colocaram alguém bem sucedido para conviver com pessoas pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas que moram em barracos, pessoas que moram em lugares difíceis, onde não há saneamento, onde não há nem água direito, enfim. E colocaram essa pessoa bem sucedida para conviver. E ele descobre algumas coisas. Dentre as coisas que ele descobre, ele percebe, e ele diz isso na reportagem, ele percebe que essas pessoas, quando elas estão fora do seu habitat, do seu povo, daquele grupo que é tão pobre quanto, daquele grupo que não tem as mesmas condições que os outros e que tem, na verdade, as mesmas condições que ele, quando elas estão naquele meio, elas são altamente sociáveis. Elas se relacionam de uma maneira muito aberta, ao ponto de oferecerem até o que não tem, mas oferecem um para o outro no contexto de vem cá, vem comer um churrasco aqui. É do tipo assim: olha, eu estou fazendo um churrasco na minha casa e entra aquela pessoa que eu não conheço, mas ela convive
ela sabe, ela vive a mesma realidade do que eu. Então, essa pesquisa apontou que aquelas pessoas, elas se relacionavam socialmente de uma maneira muito feliz e muito tranquila, apesar de não terem quase nada, mas elas se doavam, trocavam. Então, quando um fazia uma festa, aparecia gente da comunidade ali local que eles não conheciam e não tinham convidado, mas elas entravam e participavam da festa, e era tudo muito harmônico, acontecia tudo com muita naturalidade. Contudo, essas mesmas pessoas, quando saíam daquele ambiente ali, elas iam trabalhar na segunda-feira, iam pegar o seu ônibus, o seu metrô, enfim, iam para a Zona Sul, que era um distanciamento não só geográfico, mas era um distanciamento geográfico e social, que ela, chegando na Zona Sul, ela encontrava pessoas abastadas, poderosas, com dinheiro, elas tendiam a andar com as suas cabeças baixas. Porque a realidade deles, diante daquelas outras pessoas, era uma realidade de que eu não posso nem levantar a cabeça, porque eu sou inferior. Era esse o sentimento. Quando eu estava meditando nisso aqui, quando cheguei nesse ponto, eu descobri algo que Deus revelou aos meus olhos nesse texto. Esse povo havia saído do Egito, e o Egito era um lugar de escravidão. Eles haviam saído do Egito, já tinham se passado 40 anos, mas a vergonha de terem sido escravos permanecia sobre eles. Essa vergonha continuava sobre eles. Eles carregaram durante 40 anos a vergonha da escravidão. Irmãos, é muito tremendo o que Deus está tratando hoje com a gente. E eu estava olhando para isso, muitas vezes isso representa a nossa vida, quando, apesar de termos promessas de Deus, a terra prometida está diante de nós, já estamos vendo as coisas se cumprirem, a situação já está acontecendo, muitas vezes ainda carregamos a vergonha do Egito, o opróbrio. O opróbrio, ele na verdade é uma cadeia, é uma prisão espiritual que muitas vezes nos acomete. Sabia que nós muitas vezes somos presos a cadeias espirituais? Por que isso? Vocês lembram quando os discípulos Pedro e João foram entrar no templo e encontraram um paralítico? A Bíblia diz que Pedro teve que estender as mãos, segurar nas mãos do paralítico e levantá-lo. Não bastou para o paralítico ouvir: você está recebendo algo que é melhor do que a prata, em nome de Jesus, levanta. Não bastou ouvir isso. Precisou de uma mão que o puxasse da condição que ele estava para uma condição de estar de pé e andar novamente. Sabe por que isso? Porque os traumas, as coisas que marcaram a nossa vida, muitas vezes travam a gente e nos aprisionam. E aí nós somos libertos pelo Senhor, contudo psicologicamente escravos. É o que estava acontecendo aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é livre no Senhor. O Senhor que te deu liberdade plena. Quando você sai do Egito, ou seja, isso é uma figura, é claro, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você é livre. E todas as sombras do cativeiro precisam cair de fato na nossa vida. O que é do teu passado, ou do cativeiro, ou das tuas experiências traumáticas, que estão te impedindo de viver a tua liberdade em Cristo Jesus? Hoje é o dia do Senhor renovar a sua aliança conosco para derrubar o opróbrio da nossa vida. Jesus precisa fazer isso na nossa vida nessa noite, Deus.
derrubar os traumas, derrubar a vergonha, derrubar a mentira do diabo. Muitas vezes o diabo semeia mentira e diz que você não vai conseguir, você não é nada, e aí vai, porque essa era a realidade do escravo. Perfeito? O escravo, ele vivia debaixo de açoites, vivia debaixo de ameaças, não podia levantar a cabeça. Essa é a realidade do escravo. Aí um dia Deus fala assim: olha, tira o meu povo, sai com o meu povo, Moisés. E isso acontece fisicamente, mas psicologicamente eles precisavam de uma ação de Deus, porque eles continuavam escravos psicológicos do seu estado de escravidão. Foram libertos fisicamente, contudo psicologicamente estavam escravos. Sabe o que Deus faz? Disse o Senhor a Josué: hoje eu retirei o opróbrio do Egito. Eu retirei o opróbrio de sobre vós, o opróbrio do Egito. Eu estou quebrando tudo aquilo que te prende. Eu estou quebrando, neutralizando tudo aquilo que não te permite avançar, tudo aquilo que te trava por alguma razão, por causa dos traumas passados. Deus está retirando o opróbrio do seu povo nessa noite, neste lugar. Deus vai fazer algo muito tremendo, e é algo espiritual mesmo, é algo de dor interna, dor no ser, dor íntimo, porque no íntimo é que Deus precisa tratar da gente, porque muitas vezes fisicamente estamos bem, porque muitas vezes aparentemente está tudo certo, mas Deus precisa tratar o íntimo do nosso ser, para retirar o opróbrio, retirar a vergonha, retirar os resquícios, retirar aquilo que de alguma forma te traumatizou, te impede até de viver novas coisas. Hoje o Senhor está retirando o opróbrio do seu povo. Aleluia. Versículo 10, Gabriel, por favor. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, vivendo um processo de renovação de aliança, de retirada de opróbrio, eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas Campinas de Jericó. Já estavam na terra prometida. As Campinas de Jericó eram uma parte da promessa. Eles já estavam lá e eles celebraram a Páscoa. Eles celebraram. Só dá para fazer isso, irmãos, quando nós formos libertos no corpo, na alma, no espírito, no psicológico. Celebraram a saída do Egito. Por que tiveram que fazer isso de novo? Porque nesse momento a aliança estava sendo restaurada. E isso aqui mostra para a gente algo muito interessante. Quantas vezes nós temos parado para celebrar aquilo que Jesus fez por nós? Para celebrar de fato a nossa redenção. Para dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu sou livre. Muito obrigado, Senhor, porque Tu me tiraste das garras do pecado. Muito obrigado, Senhor, porque não há mais sobre mim condenação. Quero dizer uma coisa: quando nós descobrirmos isso de fato, a nossa adoração nesse lugar vai ser diferente. Porque é algo muito mais do que simplesmente estarmos fisicamente livres. Eles descobriram: eu preciso celebrar a Páscoa nesta noite, porque o Senhor de verdade hoje nos libertou e renovou a sua aliança conosco. Me libertou das minhas culpas, me libertou do meu pecado, me libertou da minha escravidão, me libertou de tudo que me oprimia, me libertou, o Senhor me libertou, e eu preciso render a Ele toda a honra, toda a glória, e lembrar que Ele é a nossa Páscoa. Nessa noite você celebre uma Páscoa no teu coração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vou lembrar do tempo passado, mas eu vou lembrar do tempo passado só para enaltecer o tempo presente, a vitória do tempo presente. Versículo 10, por favor. Versículo 11, por favor. No outro dia depois da Páscoa, neste mesmo dia, comeram do fruto da terra,
pães ásperos e espigas tostadas. Versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Sabe o que Deus colocou no meu coração para te dizer nessa noite? Que hoje Ele está encerrando um ciclo. Porque vem algo muito tremendo de Deus para a nossa vida ainda. Não consigo te explicar. Não consigo. Mas consigo sentir e perceber o que Deus está fazendo nessa noite. Deus está encerrando um ciclo. Um ciclo que não foi ruim, não, sabia? Porque se você olhar para isso aqui, olha o que estava acontecendo. Eles tinham passado um tempo na sua vida, um tempo muito bom até, mas era tempo de deserto. Eu digo que o tempo do deserto também foi bom, porque houve provisão de Deus, amados. Olha aqui, a provisão de Deus era evidente. Todos os dias eles comiam daquilo que Deus mandava. Provisão de Deus. E a provisão de Deus ela era tratada de uma maneira tão linda, que não era para sobrar, era para alimentar eles. Comeram bastante, ficam satisfeitos, acabou. Não adianta guardar. É que você entenda que é a provisão de Deus. Deus cuida. Mas esse ciclo acabou. E eu louvo a Deus por essa palavra estar vindo a nós nessa noite, porque muitas vezes nós nos apegamos àquilo que é provisão de Deus de uma maneira tão coisa que não permitimos Deus fazer e nos levar e nos conduzir a um ciclo diferente, a um ciclo novo, a algo diferente, a algo maior. Deus tem algo maior para nós, eu creio nisso. Estou ministrando essa palavra, meu coração arde por dentro, porque eu sei que Deus tem algo maior para nós. E às vezes a gente se apega ao ciclo, e aquele ciclo que a gente se apegou não é mais aquilo que Deus quer fazer. Perceba que Deus levou esse povo para uma terra que manava leite e mel. Quando você lê Números capítulo 13 e que fala da situação dessa terra, relata como era essa terra, um dos descritivos acerca dessa terra é que um cacho de uva precisava ser carregado por 2 homens. Era essa terra que eles estavam entrando. Era isso que Deus queria que eles vivessem a partir de agora. Mas precisava cessar um ciclo. E o ciclo era o maná. O ciclo era algo muito bom que tinha acontecido. Deus havia sustentado o seu povo 40 anos no deserto e não deixou faltar nada para eles. Deus faz isso com a gente, tem feito isso com a gente. Mas Deus quer nos levar a um patamar melhor. Eu estou profetizando isso e o coração ardendo aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. E Ele está dizendo, olha, vai terminar um ciclo. Eu creio que nessa noite está encerrando um ciclo da nossa vida. Um ciclo de subsistência. Para vivermos coisas maiores, para Deus nos dar e nos mostrar coisas maiores e mais excelentes. Porque Ele é infinito em seu amor. Para terminar, eu estava lembrando do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como os que sonham. Aleluia. Ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de um sorriso e a nossa língua de cânticos.
cantamos e dissemos grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu vou encerrar essa palavra aqui para declarar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a igreja de Novo Tempo de Vista Alegre, que se reúne nesse lugar. Que Deus está nos levando a um ciclo, encerrando um para começar um outro ciclo. A realidade desse povo a partir desse dia foi outra. Não existia mais sobre eles a opressão do coitadinho, sabe? Daqueles, quem são esses? Quem é esse povo aí? Quem são eles? Eles são aquele povinho que saiu lá do Egito e... Enfim. Eu e você não somos coitadinhos, nós temos uma aliança com o Senhor. E a aliança que temos com o Senhor, ela nos conduz, ela nos leva, ela nos faz avançar, ela nos leva a um patamar diferente. Existem ciclos sim que a vida precisa encerrar e que Deus precisa encerrar na nossa vida. É verdade, existem ciclos, nós passamos por ciclos. Contudo, esta noite, o que o Espírito está trazendo ao nosso coração é que Ele está nos conduzindo a uma nova realidade. E quem crê vai viver isso em Deus. Eu profetizo sobre você, pastora, profetizo sobre você, pastor Renane, profetizo sobre a tua vida, Maracema, Daniel, Marcelo, Domingos, Elisângela, Jaque, minha esposa, Jéssica, Gabriel. Profetizo sobre aqueles irmãos que estão trabalhando hoje, nesse momento, nas classes. Eu quero que chamem eles daqui a pouco aqui também, porque essa unção que está sobre nós virá sobre eles. Ninguém vai ficar de fora disso. O Espírito de Deus está bradando nessa noite, nesse lugar, e há de fazer algo muito tremendo aqui. Cadeias serão quebradas, pessoas serão libertas pelo poder do Senhor, e a nossa boca se encherá de riso. Vou até abrir aqui, abre aí para mim, Gabriel, Salmo 126. Eu quero encerrar assim. Eu acho que a gente já pode chamar as professoras, as tias, as pessoas que estão lá fora trabalhando. Pode entrar, deixa o portão lá. Se acontecer alguma coisa, eu aviso. Estou olhando, estou de frente. Só que eu queria ler com vocês. Deixa eu dizer para vocês que estão chegando aqui nesse ambiente agora. Deus está nessa noite fazendo algo sobrenatural nesse lugar da nossa vida. Deus está quebrando o opróbrio. Deus está renovando a aliança dele conosco. Deus está mudando a nossa sorte. Deus está encerrando um ciclo para começar outro ciclo na nossa vida. Eu digo individualmente, mas digo também vida coletiva, de igreja, entre irmãos. E eu só trouxe vocês aqui. Eu sei que vocês não tiveram a oportunidade de ouvir. Está sendo filmado, você depois pode ouvir, mas eu só trouxe pedir para que vocês viessem, porque vocês estão debaixo dessa aliança. Deus não fará aliança com esse povo sem que vocês estejam juntos e presentes. Há uma aliança de Deus sendo feita nesse lugar, nessa noite. E é algo muito tremendo, é algo muito espiritual, sobrenatural. E aí nós vamos ler juntos isso aqui, porque isso aqui, na verdade, vai representar o que nós passamos a viver a partir do ponto da aliança que o Senhor está fazendo conosco. Deus está trabalhando profundamente nesse lugar, Senhor. Já falei, eu não consigo explicar, mas o que Deus está fazendo hoje nesse lugar é algo para mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida. Nunca mais seremos os mesmos. O que Deus fez aqui nunca mais foram os mesmos.
A partir desse momento eles venceram, eles romperam, tiveram lutas sim, mas venceram, romperam, conquistaram, avançaram, tomaram terras, assumiram coisas que eles ainda não tinham conseguido assumir, e agora Deus está fazendo uma aliança conosco. O Espírito do Senhor Jeová está aqui nesse lugar, e Ele está fazendo uma aliança conosco nessa noite. Queria tão somente, como parte nossa nessa aliança, nós lêssemos juntos esse texto, porque mediante as palavras que nós vamos proferir, o Senhor está mudando a nossa sorte. Creia nisso. Não saia desse lugar da mesma forma, por favor, não saia. Se você não tem fé ainda para crer, ore agora e diga: Deus, eu preciso crer nisso. Preciso que tu faças isso em mim. Não estou conseguindo crer. Ore agora, mas não fique fora, por favor, não fique. Leia comigo, por favor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os missões. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Para aí só um pouquinho, não passa agora. Deixa eu falar uma coisa. Existem sementes que nós levamos, às vezes levamos chorando. Esse texto aqui sempre pregaram para mim, dizendo: olha, está falando da mensagem do Evangelho. Sabe o que o Espírito está dizendo para nós nessa noite? Toda a semente que você tem levado, muitas vezes, assim, nesse estado, chorando, gemendo, seja qual for, na tua área espiritual, muitas vezes a semente que você tem levado é a tua lágrima no quarto onde você está. Seja na tua vida profissional, seja na tua vida financeira, seja na tua vida matrimonial, seja na tua vida familiar, enfim, toda a semente que você estiver levando, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vai dar fruto. Todo o teu investimento vai dar fruto. Creia nisso. Creia nisso. Algo do Espírito de Deus para a tua vida, né? Todo o teu investimento vai dar fruto. Se você tem achado que tem investido muito e recebido pouco, chegou o dia de Deus refazer uma aliança, porque Ele está marcando a nossa vida com essa promessa. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Vai lá, galera. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Fica aí, porque esse é o primeiro versículo já do próximo. Mas eu queria que você guardasse o Salmo 126 como um ato profético nessa noite de vitória. Um ato profético de vitória. A aliança do Senhor está sendo refeita neste lugar esta noite conosco. Deus precisa disso, precisa refazer a aliança, precisa, não é por Ele, é por mim. Porque o sol escaldante do deserto abate o valor da aliança, desgasta o valor da aliança. Então o renovar de aliança não é por Ele, porque a aliança é firme nele. Mas às vezes eu preciso dessa renovação, e Deus está fazendo isso nessa noite. Fique de pé, por favor. Fique de pé, todos nesse lugar. Aleluia.
Levante sua mão. Levante sua mão. Levante sua mão. O Espírito do Senhor Jeová está nesse lugar. Senhor, eu nesse momento quero te dizer muito obrigado. Eu compreendo a tua palavra. Agora eu entendo a tua palavra. Eu não havia entendido ainda a dimensão dessa palavra, mas agora eu compreendo, Senhor. Agora eu entendo o que tu estás fazendo nesse lugar. Eu só quero te dar graças. Graças ao teu nome, graças a ti. Porque o teu amor tem se manifestado nesse lugar, nesse ambiente. Nós temos sido agraciados com a tua graça, de fato, nessa noite. Eu não vou orar para que tu faças aquilo que tu já estás fazendo, aquilo que tu já fez, Senhor, mas eu quero só te dar graças pelo que tu estás fazendo, pelo que tu já fez. Eu sei que tu estás retirando de nós todo o opróbrio. Nessa noite é o que está acontecendo espiritualmente. Eu não consigo ver, mas eu sei que é o que está acontecendo nesse lugar. Tu estás retirando todo o opróbrio, toda a tristeza, toda a angústia, todo o trauma, toda a possibilidade da nossa mente estar cativa lá atrás. Em nome de Jesus, eu sei que tu estás fazendo isso. Eu quero te dar graças, porque tu nesta noite estás renovando a tua aliança com o teu povo nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou saindo desse lugar leve. Porque, Senhor, tu estás sarando o íntimo do meu ser. Tu estás me curando por dentro. Eu te louvo, Senhor. Obrigado porque eu pude estar nesse ambiente nessa noite. Obrigado porque tu nos trouxestes aqui nessa noite. Obrigado pela tua obra redentora. Obrigado pela tua aliança. Obrigado por tudo que tu estás fazendo em nós. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Se você quiser, levante a sua mão, adore ao Senhor e diga obrigado, Deus. Aleluia.